Amigas, amigos, estamos aqui com Milton Ratum, que dispensa maiores apresentações e que está lançando agora o segundo volume da trilogia O Lugar Mais Sombrio, que começou com A Noite da Espera e agora está lançando Pontos de Fuga, da trilogia O Lugar Mais Sombrio. Milton, vamos começar. A Noite da Espera foi lançada em 2017 e é passado, grande parte do romance é passado em Brasília. Mergulha na ditadura do final dos anos 60, começo dos 70. Mas, estranhamente, meio século depois, pelo menos para mim, de alguma forma, aquele tempo remetia ao que a gente estava vivendo há 2 anos atrás, ou tinha uma espécie de uma ponte no tempo ali, né? Vivíamos uma democracia, mas já ferida por um impeachment farsesco, o avanço da barbárie, do avanço da decomposição de instituições, ódios e, ao mesmo tempo, apatia, desesperança, desmobilização crescente à esquerda. Pontos de Fuga, que é o segundo volume da trilogia que você está lançando agora, de novo tem pontes com o tempo passado, mesmo tendo sido bem antes. O Chile e a América Latina em ebulição, exilados pela América Latina, a presença e os interesses norte-americanos e o medo do que ainda virá. Você sabe que isso um dia vai mudar, mas a esperança ainda não é visível, pelo menos para mim. O que é isso? É o seu inconsciente atuando ou é o Brasil que sempre volta para o mesmo lugar? Bom, Bob, eu acho que a história não se repete, vamos dizer, com as mesmas características. Ela, vamos dizer, ciclos, né? Ciclos que o Garcia Marques, em 100 Anos de Solidão, ele falou desse 100 anos de solidão, que são ciclos de catástrofes naturais, catástrofes políticas, voltas e reviravoltas, vamos dizer, conservadorismo que, enfim, alterna com sistemas mais democráticos, quer dizer, tudo isso, nós estamos sujeitos a tudo isso na América Latina. Agora, no Brasil, há uma particularidade, há uma diferença em relação, vamos dizer, a outras ditaduras do Cone Sul, da América do Sul. Porque na Argentina, no Chile e no Uruguai houve um acerto de contas com os ditadores, com os generais, com os torturadores. Muitos foram presos, tanto na Argentina, nos 3 países, né? Foram presos, foram julgados e presos por tortura, por assassinatos. Mas nós, no Brasil, em 79, houve uma anistia geral. E o que acontece com a anistia geral? Eles estão todos aí. O que eram os torturadores, né, todo o aparelho repressor, o aparelho do Estado, né, o terrorismo de Estado, continuou agindo sob outras formas, os esquadrões da morte, milícias, quer dizer, essa repressão ela adquire novas formas, com outros nomes, mas eles estão vivos. Você está dizendo isso, eu estou lembrando que na primeira fase pós-ditadura, os secretários de segurança eram todos coronéis. Exatamente. Quer dizer, aqueles aparelhos estaduais não foram desmontados, eles continuaram trabalhando. Continuaram trabalhando e vamos dizer que o lastro, né, da ditadura, ele permaneceu. Quer dizer, permaneceu um pensamento e uma prática, vamos dizer, latentes na sociedade brasileira. Então, por isso que, de certo modo, não me impressiona tudo o que aconteceu. Quer dizer, me dá medo, vamos dizer assim, mas não me surpreende totalmente o fato de que esse submundo
essa obscuridade, né, esteja voltando, tenha voltado. E isso está na sua trilogia, ou pelo menos nos 2 primeiros livros, nos 2 primeiros volumes. Do que trata o conjunto da sua trilogia? Não sei se você já acabou de escrever o terceiro. Então, inclusive no Pontos de Fuga, o nortista, no fim, ele fala... Chegaremos lá. Ele tem visões, né, visões Eu até anotei aqui daqui a pouco. fantasmagóricas, né? Quer dizer, no fundo, o que eu quis fazer foi vamos dizer, uma espécie de acerto de contas com essa parte muito pequena da minha geração. Quer dizer, você é mais jovem, mas também cresceu na juventude, você ainda viveu esse período, você ainda pegou alguma coisa. Entrei na universidade, ainda tinha ditadura, comecei a trabalhar, ainda tinha o AI-5 por uns 1 ou 2 anos. Eu, em dezembro de 68, de 67, quando eu me mudei para Brasília, e estudei no colégio de aplicação, eu era um provinciano de Manaus, que chegava na capital. Tinha atravessado a selva, como você disse. Atravessando a selva, exatamente. Para chegar ao Não sul. podia voltar para passar fim de semana. Não existia isso, né? Voltar para casa, para rever a família, os amigos. Não, era uma ida sem volta. Sem volta. E eu fiquei muito assustado com tudo aquilo, né? Porque eu estudei num colégio que foi um projeto do Darcy Ribeiro e do Anísio Tinha em Salvador Teixeira. também, tinha Tinha em Salvador, em outras cidades. Dois grandes intelectuais. Anísio e Darcy. Anísio Teixeira, que foi maravilhoso, né? Eles tinham um projeto de educação para o Brasil. E esses colégios de aplicação eram uma espécie de modelos Experimento de ponta. que poderiam depois ser, vamos dizer, construídos no Brasil todo. Mas, de repente, eu me dei conta de que aquilo não ia funcionar. Como, de fato, foi fechado. O meu colégio em Brasília foi fechado em 1971, pela ditadura. Mas eu quis escrever a história desse pequeno grupo, né? Enfim, os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos temores, a nossa descoberta sexual, a nossa formação intelectual e afetiva. O drama em meio à ditadura. O drama, o grupo de teatro, porque tudo também é um teatro, é uma representação, né, da realidade, mas com uma força simbólica, porque a arte ela depende muito da força simbólica e da subjetividade. E claro que aquilo é ficção, mas alguns daqueles personagens têm pedaços de vida real. Tem. Tanto no teatro, quanto o nortista, quanto aquelas pessoas, de alguma forma, é uma colagem de pessoas. Por exemplo, o Antônio Cândido, que é o maior mestre, o grande crítico literário, quando ele fala das personagens, ele diz, olha, nunca vem de uma pessoa só. É claro. Né? Quer dizer, a personagem é uma construção, né, do imaginário, colagem. que você vai colando, vai, enfim, compondo, com elementos, modos de ser diferentes de várias pessoas, e a tua imaginação, vamos dizer, dá a concepção do personagem que você quer, né? Que você quer elaborar, para fazer sentido na narrativa. E alguns eu conheci, alguns, de fato, conviveram comigo. Você morou quantos anos na França? Eu morei mais de 3 anos, morei 1 ano na Espanha, quando eu fui no final de 79, e depois eu morei mais de 3 anos em Paris. Mas você saiu por quê? Porque eu não aguentava mais. Eu estava louco para ir embora. E aí, quando eu ganhei uma bolsa, uma bolsinha e também não queria sair com bolsa do governo brasileiro. Eu sempre fui um pouco teimoso com essas coisas de pedir para a ditadura. E aí eu fui com um bolsista do governo espanhol, e lá eu conheci tive vários exilados,
inclusive argentinos, que me ajudaram muito até vamos dizer, na fabulação. Na fabulação do meu primeiro romance, O Relato de um Certo Oriente. Enfim, mas de lá eu pude pensar o Brasil e a minha história particular com mais liberdade. Mesmo morando precariamente, eu vivia numa burradilha, né, numa espécie de estúdiozinho, né, que também está presente. Está nos tá dois ali. livros. Mas eu, enfim, passava o dia escrevendo. Se eu não me engano, o Relato do Certo Oriente tem como um detonador, digamos assim, a morte do seu avô. É isso? Quer dizer, ele é importante naquela primeira... Foi importante, porque ele era um ótimo contador de histórias. Quer dizer, o narrador, quer dizer, isso é um texto clássico do Walter Benjamin, quer dizer, o narrador, aquele que sabe, né? E aquele que passou por uma experiência e, portanto, ele transmite essa experiência para os outros. Esse é o narrador clássico, que é o grande problema da literatura, né, contemporânea. Quer dizer, se você não teve uma experiência do que forte, você vai estar falando? Como é que você vai elaborar isso, transmitir, vamos dizer, filtrar essa experiência para depois escrever. E ele foi importante na minha juventude, na minha infância, desde a minha infância em Manaus, de reunir as pessoas, não havia televisão, não havia nada, né, e falar das viagens dele. Mesmo no Dois Irmãos tem pegadas grandes dessa história, né? Tem, e nos contos da Cidade Ilhada, que o Sérgio Machado vai filmar, inclusive. Ah, é? Nosso amigo baiano. É o seu segundo... Já filmou, aliás, já terminou. É o seu segundo filmado, porque o Eldorado também... Órfão do Eldorado também foi filmado. O Dois Irmãos. Dois Irmãos, novela, o seriado na TV Globo, né? E o Marcelo Gomes vai filmar O Relato de um Certo Oriente. Também. E o Sérgio Machado já filmou esse conto, O Adeus do Comandante. É um conto expandido que ele trabalhou no roteiro e tal. Mas esse narrador é importante. Porque o que é a literatura? Você constrói um narrador que não vamos dizer, que não se confunde com o autor nem com a autora. Isso é básico, né, para quem lê um livro, um romance. Se você não for um leitor ingênuo, você não vai colar a história do narrador com a história do autor ou da autora. Então, o desafio é essa construção pelo imaginário desse narrador e de vários personagens em conflito. São 3 livros, mas, na verdade, é uma questão... Seria um grande livro apenas, é isso? Você escreveu o livro... Um livro grande. Ou um livro grande, né? Uma coisa não impede a outra. Você escreveu quando esse livro? Ou você ainda está escrevendo? Acabou? Você só revendo? Que época mais ou menos você escreveu esse livro? O primeiro projeto foi no fim de 2007. Há 12 anos. Quando eu entreguei o manuscrito do Órfão do Eldorado, eu disse, bom, agora eu vou escrever essa... Agora, em 2020, está fazendo 13 anos, então. Isso. Esse roman fleuve, vamos dizer assim, esse romance caudaloso, né? E eu achava, meu editor também, o Luiz, que um livro de 800 ou 900 páginas nem faria uma travessia que... nem faria sentido. Então, mas eu fui mudando muitas coisas, né? Fiz o projeto, depois trabalhei com as personagens, com o tempo, armei o livro. Né? Mas primeiro você se livrou dele, depois você foi mexendo. É porque eu escrevi durante esse tempo todo, publiquei o primeiro em 2017, o segundo saiu agora, o Pontos de Fuga, mas eu sempre faço uma revisão e acrescento algumas coisas. Mas aquelas coisas do Chile, por exemplo, aquelas passagens, é incrível como quando o Chile estava em ebulição, que estava começando a lançar,
Aquilo já estava desde antes. Desde o início, porque vários amigos meus de Brasília, de São Paulo, foram para o Chile, né? Inclusive um grande amigo, uma parte de um personagem, me inspirei nele, que é também um cineasta, que foi preso, foi torturado, e ele foi para o Chile, e em amigos também, em atrizes, uma amiga atriz, uma querida amiga, a Diná. foi inspirado são a amigos. Diná é o personagem, só para quem ainda não... A Diná é personagem, atriz, aliás, a melhor atriz, a única atriz verdadeira do grupo. E esses amigos abriram seus baús, foram muito generosos. Por isso que eu agradeço, no fim do primeiro volume, há um agradecimento a esses amigos e amigas que me escreveram cartas e muito triste, na verdade. À época ou depois? As duas coisas, mas depois, quando eu estava escrevendo, eu conversei com eles. Você voltou às memórias. E eles me escreveram cartas, confissões, né, com muitas coisas que aconteceram. Alguns desses relatos, porque o segundo é mais fragmentado, o segundo volume, do que o primeiro, né? Sim. É uma troca de memórias ou uma intercalação de memórias tal, né? Isso tem um pouco do que você está falando. Tem, porque qual era a nossa forma uma das formas de resistir? Era escrever diários. É como diz uma personagem, eles nos proíbem a falar, mas não nos proíbem de pensar e escrever. Agora estamos em meio ao delírio, vamos contando o delírio todos os dias. Nós estamos... Isso é uma situação que começa a se aproximar de um regime. Trataremos disso daqui a pouquinho. Tá bom. Tem data para ser lançado o terceiro volume? Ele já está escrito? Você ainda vai pentear alguma coisa? Como é que é? Então, eu vou terminar a revisão, já estou trabalhando na revisão desse manuscrito e eu acho que sai no ano que vem, em 2020. Tá. Relato de um certo Oriente, dois irmãos cinzas do norte, órfãos de Eldorado, A Noite da Espera, o primeiro volume da trilogia. Um escritor, um romancista tem impulsionadores no seu trabalho, digamos assim, tipo o seu avô no Relatos. Mas me parece que, pelo menos para mim, no seu, marcadamente a memória é um motor poderoso, né? Mas imagino que cada livro há vários outros determinantes, conscientes ou não. Você tem como, pelo menos em alguns, dar uma sobrevoada e dizer nos seus romances, nas suas histórias, de onde tem vindo esse impulso além da memória? Sim, no caso do Relato de um Certo Oriente, foi de fato vamos dizer, a morte do meu avô, que foi a morte... Quando você estava na Espanha. Não, ele morreu quando eu estava em São Paulo. Mas na Espanha, um amigo argentino, que foi um grande tradutor, inclusive tradutor do Graciliano Ramos, do Raduan Nassar, do Essa de Queiroz, o Mário Merlino. E ele faleceu já há alguns anos, mas eu sempre serei muito grato a ele, porque ele me disse, eu estava escrevendo um esboço do que seria essa trilogia, aí ele me disse, isso é uma crônica política, você tem que esperar o tempo passar. Esse de agora, isso foi há 20, 30 anos. Foi em 80. 40 anos. Foi em 80, quando eu morava em Madrid. E ele me disse, não, Milton, não é por aí. Você tem que deixar a experiência decantar. Primeiro fale de si mesmo. Primeiro vá ao seu passado. Você tem essa coisa da família lá, desses imigrantes libaneses. Comece pela fundação. Judeus marroquinos, dessa tribo aí de caboclos, essa coisa da indígena de Manaus, da sua infância. Vá por aí, pense nisso. E aí eu pensei no meu avô, no narrador oral. E montei o relato, que
que está fazendo 30 anos hoje, né? Hoje, quer dizer, esse ano. 30 anos de edição, né? Bom, isso foi, vamos dizer, a primeira... E o fato de eu ter saído de Manaus muito jovem, sozinho, com dois grandes amigos, o Aurélio Miquiles e o Enéas Vale, foi também não deixou de ser um trauma, porque caí em Brasília vamos dizer, sozinho ali no meio daquela cidade árida. E Brasília já é um espanto para quem vem de qualquer outra cidade do mundo, porque ela tem uma imensidão de espaço que até você se acostumar com aquilo, né? Exatamente, isso eu tratei, eu abordei no romance. Né? Você está perdido e quando havia manifestação política, você não tinha para onde se correr, porque era espaço demais para as pessoas, não tinha para onde. Eles fechavam os eixos e pronto, você não tinha saída, né? E isso foi um trauma. Eu pensei que esse meu deslocamento, vamos dizer, de Manaus para Brasília, foi importante para pensar nos narradores de vários romances. Dessa narradora do relato, que é deslocada na família, e está em São Paulo, volta para Manaus. O Dois Irmãos foi muito, vamos dizer, foi um livro que eu escrevi, vamos dizer, estimulado pela leitura do Isaú Jacó, do Machado de Assis. Ele é muito ficcional ou tem muita memória também? Tem tudo. Tem de tudo. E não tem nenhum tio que ficou bravo? Vários ficaram bravos e uma parte da família, vamos dizer, houve uma parte dissidente, assim, que acho que não gostou muito acharam que pessoas que acharam que isso vai parecer que somos nós. Que somos nós, mas não são eles, como também ou são um pouco eles, né? Aí depende de cada um. Mas a parte boa é você, a outra é ficção. Pois é. Pois é, mas eu acho que isso foi superado também. E é que você, quando escreve uma ficção, você não pode ser condescendente nem com você mesmo. Senão você tem que se rasgar. Senão o leitor perceberá. Senão fica uma coisa, vamos dizer, muito harmoniosa. E o romance não tem... A harmonia dele é no conjunto, é na estrutura. Mas não na vida. Mas não na vida que ele conta, ou nas vidas narradas. Ali é tensão o tempo todo. É que nem um jogo de bilhar, né? Uma bola bate na outra, que bate na terceira e cai e morre. Cai na caçapa. Então, o Cinzas do Norte, o que realmente, vamos dizer... estimulou a primeira imagem do Cinzas do Norte para eu escrever, que me levou a escrever o romance, foi a imagem de um cachorro morto. Eu tinha um vizinho em Manaus, que eram grandes amigos, uma família portuguesa, e quando esse vizinho, pai de um amigo meu, né, casado com uma amazonense, era uma família muito rica, mas decadente. E quando o pai desse meu amigo era diabético, e quando a mulher dele disse, não, quando meu marido morrer, eu vou embora para o Rio de Janeiro. E isso aconteceu. E eles se esqueceram, ela com o filho, esqueceram o cachorro. E um dia minha mãe me chamou e disse, você quer ver uma cena? Eu tinha, eu acho que 12 anos, 13. Uma cena, de fato... chocante. Aí eu falei, quero. Criança, estava curioso. E era o cachorro que tinha voltado para casa. Eles jogaram, não sei, largaram lá. Ele voltou e morreu na porta. De saudade, de fome e, portanto, de saudade do dono. E estava a carcaça dele já. E essa imagem me tocou muito, fiquei impressionado com isso. E aí eu pensei numa história de uma amizade desse amigo da infância, né? De dois amigos. E
tendo como pano de fundo a Manaus, né, a cidade de Manaus e também a ditadura. Órfãos. O Órfãos foi um relato narrado pelo meu avô, que ele encontrou numa das andanças dele, numa casa na beira do rio, um velho louco de amor, que só pensava no amor que ele perdeu e falava disso enlouquecido, meio senil, que ele contava e recontava essa história de uma mulher que desapareceu. Milton, você já ganhou os prêmios Jabuti, se não me engano, 2 vezes, Portugal Telecom, Bravo, APCA, e não sei como é que fala, Roger Caillois, do Pen Clube da França, foi decorada pelo governo da França como oficial da Ordem das Artes e Letras, salvo engano, condecorado também no Marrocos, foi isso? Dois Irmãos foi adaptada para uma série na TV Globo, Órfãos Eldorado, você agora falou de outro filme. Isso tudo pesa na hora de escrever hoje? Não, eu acho que os prêmios, você não escreve para... Quer dizer, não é o prêmio, mas a sua história, a responsabilidade que você vai tendo consigo mesmo, porque você fez coisas super importantes e tal. Não é o prêmio, eu digo o peso da obra. Não, sabe qual? Eu acho que todo escritor, o que ele quer? Ele quer ter bons leitores. E, se possível, muitos bons leitores, né? Por uma série vamos dizer, de motivos. Também, por sorte, eu tive bons leitores críticos. Eu acho que os livros são objetos de estudo aqui, inclusive no exterior, em vários países. Há muitos ensaios e dissertações e teses. Mas é esse leitor, vamos dizer, que não sei se posso chamar de leitor médio, mas o leitor que gosta de literatura. Que alguns romances alcançaram um público grande no Brasil. Qual o Dois Irmãos foi o mais... O Dois Irmãos, sobretudo, e o Cinzas do Norte também. Então, todos os romances têm leitores. É bom, quando você fala no Brasil, é bom lembrar que você está traduzido em pelo menos 14 países hoje, não é isso? É mais ou menos isso. Agora eu soube que saiu na Turquia o Órfãos do Eldorado. Então, 15. E é importante a tiragem, a venda fora, o espalhamento da sua obra fora. O país onde eu tenho mais leitores no exterior é a França. A França já houve reedições dos meus livros, sobretudo do Dois Irmãos. Quer dizer, geralmente vamos dizer, não é muito lido, embora tenha havido uma recepção crítica. Eu me lembro da Alemanha, acho que foi o Der Spiegel, que fez uma coisa muito importante há uns 10 anos, talvez isso um pouco menos, né? Houve o Le Monde na França, fez um caderno, fez uma página inteira, o Libération, saiu também uma entrevista enorme no Libération. Na Alemanha, vários jornais, o Frankfurter Allgemeine Zeitung, tem vários, e tem edições de bolso na Alemanha também. Isso é importante. É um país onde há muitos leitores e eles são muito interessados na literatura latino-americana. Mas a questão dos prêmios, eu acho que, como eu já falei várias vezes, o grande prêmio para o escritor é o leitor. É o leitor. E quer dizer, não adianta criticar Jorge Amado, porque houve muita crítica e às vezes até um pouco raivosa, mas Jorge Amado até hoje ele tem leitores e terá por muito tempo. Como Graciliano Ramos. Eu vivia o dilema como leitor, porque eu lia e gostava, e você via a crítica e falava, gente, alguma coisa não está batendo aqui, né? Não, o Garcia Marques, às vezes um crítico meio, às vezes, muito exigente ou muito,
sei lá. Que não sai de si mesmo. Exatamente. Ou às vezes ressentido, né? Acho o sucesso do Garcia Marques um exagero. Digo, qual o Porque exagero, às cara? vezes eu leio uma crítica e falo assim, esse sujeito está querendo se pôr acima do autor. Ou às vezes Sabe que está isso, abaixo. né? Mas você não pode, vamos dizer, rebaixar o leitor, o público leitor. Porque um público leitor seja de 100 Anos de Solidão, ou de Outono do Patriarca, que é um livro bem mais difícil, ou Crônica de uma Morte Anunciada, ou de Quincas, A Morte de Quincas Berro d'Água, esse leitor, ele não é um leitor ingênuo. Ele não é um leitor qualquer. Ele não precisa que lhe digam o que é e o que não é. Não precisa. Ele é o common reader, o leitor comum, do qual a Virginia Woolf falava, e ela mesma foi muito criticada, como todos os grandes escritores foram. Como é que você criticados. vê ou convive com a crítica? Como é que lhe chega? Como é que você metaboliza? Olha, já no meu primeiro romance, eu recebi uma crítica, vamos dizer, áspera, tá aí, o Relato de Certo Oriente tá aí, 30 anos depois, ainda tem leitores, e tem muitos leitores, e foi traduzido, ganhou prêmios. Eu lembro de eu acho que foi um conselho mesmo, né? Ou foi uma dica de uma grande crítica da professora Leila Perrone Moisés, que acabou escrevendo sobre dois irmãos. Aliás, ela até fez uma observação, dizendo... E lá atrás, quando eu publiquei o primeiro romance, ela me disse, olha, você não deve se angustiar com críticas negativas, nem se exaltar Com com críticas positivas. Faz o teu São trabalho. visões. São visões. E seria maluquice também eu achar que Todo mundo vai achar que todo mundo maravilhoso ou todo mundo vai achar uma porcaria. Isso é a loucura, né? Você achar que... eu conheço gente que não gosta de Borges, bons leitores, que não gostam do Guimarães Rosa, que para mim é tristíssimo, né? Que não gosta de Proust, por exemplo, que não gosta de Kafka. Eu já ouvi gente dizer, muito Não, eu árido, imagino muito... que alguém que se Então deixe... coitado de mim, não gostar do meu trabalho não significa... Não, a gente está falando sobre escrever. Eu imagino que quem se deixa aprisionar pela crítica positiva não vai longe. Isso, se fosse assim, eu já teria travado no meu primeiro romance e isso... Não, quanto a isso eu sou muito, muito tranquilo. Eu acho que, de um modo geral, os escritores eu nunca respondo também. Né? Eu acho que seria perda de tempo. Porque é um direito do sujeito. É um direito, senão, cara, eu vou ter que... E também nunca pedi para ninguém escrever. Eu nunca pedi para alguém... Leia e façam... Não tem essa. Olha, voltando um pouco naquela primeira pergunta que eu te fiz, quase no final de Pontos de Fuga, o nortista, em 1980, escreve: os milicos e civis golpistas estão enfraquecidos, um dia vão cair fora, depois os saudosistas da infâmia vão dar outro bote com a cumplicidade do irmão poderoso do norte. A cada 20 ou 30 anos, Moloch troca de máscara, mas mantém a cabeça da ganância e crueldade e o mesmo ventre que devora e mola crianças. Serão novos tempos de errância, pesadelos em plena vigília, desonra do corpo e da mente, o eterno ditirambo do Brasil, violência, sofrimento, risadas, promessas, imposturas. Há quantos anos você escreveu esse trecho? E onde estamos agora? No começo dos 20 ou 30 anos ou no fim de 20 ou 30 anos? Eu escrevi bem antes do que nós estamos vivendo. Mas já prevíamos tudo isso, Bob. Se você pensar, em 78, eu publiquei um livrinho de poesia
e prosa com fotos de três amigos, fotos da Amazônia, três amigos fotógrafos, o João Musa, a Sônia Lorenz e a Isabel Gouveia, né? E naquele livro, a poema já, vamos dizer, já aparece uma espécie de distopia, né, da Amazônia se transformada em deserto, né? Um dos poemas é mais ou menos isso, que outro rio surgirá, Então já vinha. desse rio feito de deserto. Quer dizer, por quê? Porque em 75, no começo da década de 70, começaram as grandes queimadas na Amazônia. E o Jorge Bodansky filmou, talvez tenha sido a primeira grande queimada que ele filmou o filme é extraordinário, Iracema, uma transamazônica, que é de 75, foi censurado aqui. Então, quem era de lá, ou quem já estava ligado à Transamazônica, às rodovias Manaus-Porto Velho, Belém-Brasília desde antes, quer dizer, o que trouxe de miséria, de degradação, as mineradoras. Eu andei por lá, eu tive 7 ou 8 vezes em Serra Pelada. Em Serra Pelada, quer dizer, ali já estava, vamos dizer, anunciada a catástrofe. E a gente, impotente então você, como sempre. No DNA do escritor já está embutido que esse filme nós vamos ver de novo. Porque a literatura, ela não acaba ali. Ela não pensa com otimismo. Nós queremos, na vida, ser otimistas, mas na literatura é o conflito e a degradação moral e política. Olha, você está falando isso a propósito disso. Eu vou voltar ao seu último livro, que está saindo agora. O Brasil, diante de si mesmo e aos olhos do mundo, vive tragicamente a questão amazônica. Desmatamento, queimada, grilagem de milhões de hectares de terras. O governo do Pará, em 33 dias, mandou e, sem debate, aprovou algo que facilita a grilagem de 21 milhões e meio de hectares de terra, matéria do Fabiano Maisonato, que é um grande repórter que está na Amazônia, na Folha de São Paulo. Cerco, invasão de terras indígenas. Os Nambiquaras foram contactados por Rondon no início do século XX, ele Lévi-Strauss nos anos 30, que à época disse que eles eram 10 mil. No governo do ditador Costa Silva, fazendeiros, garimpeiros, e eles chegaram a 550. 550 Nambiquaras, há 20 anos eram 1.300. No final do Ponto de Fuga, a personagem Laísa vive entre os Nambiquara, então vítima já da missão civilizadora. Os Yanomamis e as outras etnias vivem hoje um cerco semelhante, e sua citação aos Nambiquara é memória dos anos 60, 70, como você está falando, ou só uma adequação temporal que você fez agora? É uma memória sua, você lembrou só para você ter aquilo da época? É uma memória minha e da minha tribo, da pequena tribo com a qual eu convivia na República. E paulistana, em Vila Madalena, na República de Vila Madalena, porque essa personagem foi muito inspirada numa grande amiga minha, que essa história dela, que eu não vou contar para não dar spoiler para o leitor, a história dela existiu daquela forma, daquela forma. Dramática, uma coisa terrível que aconteceu com ela, e ela já sonhava em morar com os índios, com os indígenas, e ela de fato foi. Aquelas cartas trocadas, então tem muito da realidade. Tem dessa grande amiga minha, até hoje. E ela chegou lá e ficou impressionada. E ela foi uma das que me contaram coisas depois, escreveram cartas. Ela escreveu uma carta também linda, falando da experiência dela, porque eu fiz essa viagem também, Bob, em 77 ou 76, eu era estudante da FAO, eu fui com a minha irmã e a minha sobrinha, que tinha, eu acho que um ano e meio, eu fui de Curitiba a Manaus de carro.
Eu fui para São Paulo a Belém, 72 horas de ônibus. Então, e Manaus ainda, porque para Manaus você tinha que ir pelo oeste, por Campo Cuiabá, Campo Grande, Porto Velho, Manaus. Foi uma semana de viagem, parando atoleiros. E ali o Mato Grosso ainda era Mato Grosso, e não Mato Fino, como diz Eduardo Vieira de Castro. Hoje é o Mato Fino, acabou. É soja. A transição do Cerrado para a Amazônia acabou. É soja. E isso foi terrível. Começou nos anos 70, com intensidade. E essa destruição toda começou, como você vê no filme Martírio, do Vincent Carelli, que é um filme também incrível, né? Então, eu acho que tudo isso já estava, quer dizer, na minha cabeça para escrever, porque fez parte daquele... Da sua vida, da nossa vida, das nossas frustrações também, da nossa impotência, que a gente não podia... Como hoje, o que a gente Isso pode que eu ia fazer? te perguntar, e qual é, diante da dimensão do que a gente está vendo, a Amazônia, que me parece mais feroz do que foi em plena ditadura, porque agora é anunciado, então tinha uma intenção supostamente civilizadora anunciada pelos ditadores, mas agora não, é a barbárie anunciada. Garimpo, ocupação de terras indígenas, diminuir. Como é que você está vendo isso? Como é que você vive isso hoje, 40, 50 anos depois? Eu acho que antes de ele, logo no começo, quando ele assumiu, quando o capitão assumiu o governo, eu dei uma entrevista para o Libération, jornal francês, e eu disse, ele vai liberar tudo, todos os horrores, ou seja, todos os dados, vamos dizer, os dados da civilização que tinham sido penosamente construídos, ou pouco de civilização que foi construído e garantido pela Constituição de 88, ele vai tentar destruir. E está fazendo isso, está cumprindo à risca, vamos dizer, o que ele já vinha falando, né? Quer dizer, e a Amazônia, quer dizer, a pergunta é, o que está por trás dessa liberação total, da destruição? A quem atende? Ele disse Para quem serve isso, Bob? O mais louco, que é uma coisa psicótica, é que ao mesmo tempo em que ele diz que estão de olho na Amazônia, tem duas falas dele, duas falas claríssimas dizendo: não temos como tomar conta da Amazônia sozinhos, temos que nos aliar a uma potência nuclear, que obviamente sabemos qual era, até o beijo não respondido, o amor não correspondido. Ele diz isso claramente. Ele confessa ou diz. Inclusive, num dos filmes, o Major Olímpio está do lado, e na hora que ele fala isso, o Major Olímpio se vira com um certo desconforto na mesa. Quer dizer, ele mesmo vocaliza isso. Sim, e a pergunta é, o que há por trás disso? Né? E o que você acha que há por trás? Como sempre, os grandes interesses econômicos e geopolíticos. Grandes interesses econômicos, na medida em que... Agora, tudo isso é anticonstitucional. Então, se nesse país ainda houver, vamos dizer, o mínimo de respeito à lei e à Constituição, né, esses garimpeiros que invadiram, já invadiram os territórios de Yanomami, eles vão ter que sair. Então, o que está acontecendo? É uma negação da lei, porque, pela lei, a Polícia Federal já deveria ter agido com muita determinação. Mas o que ele fez? Ele enfraqueceu os órgãos de fiscalização todos. Atacou todos. O Instituto Chico Mendes, o INPE, o IBAMA, a FUNAI, a Polícia Federal, a própria Polícia Federal, que atacou no Rio por motivos evidentes. Então, quem é que vai defender a floresta e os povos indígenas? Porque quando a gente fala em meio ambiente, Bob, alguns ecologistas tendem a pensar só na floresta. Eu penso o meio ambiente como a vida toda
Quem defende é quem mora lá, há milênios. Os povos da floresta, os caboclos, os indígenas, exatamente, os pescadores, os quilombolas, os manauaras, os belenenses, os habitantes das cidades, das capitais, das comunidades da Amazônia, porque na Amazônia a gente esquece que os moradores, os habitantes das cidades, eles formam 70% da população da Amazônia. E essas pessoas estão também estranguladas pela miséria, pela falta de água. Imagino. O maior rio do mundo, em Manaus, 30% dos domicílios não tem acesso à água. 70% não tem acesso à rede de esgoto. Então, a tragédia da Amazônia é uma tragédia também urbana. Também urbana. E a gente não pode separar vamos dizer, a catástrofe da floresta com a tragédia urbana, da miséria, da falta de infraestrutura, porque está tudo junto. Quando você vê isso no curto e médio prazo, o que você vê? Enfim, no máximo, diria, um grande artista inglês, o Francis Bacon, me perguntaram, você tem algum laivo de otimismo? Ele falou, eu só posso ser um otimista desesperado. Falando nisso, você não vê riscos, eu falo até de territoriais, no médio e longo prazo, com essa fragilidade. Eu até conversei isso com o Vladimir Safatli e ele vê, para ele é muito claro isso. Porque você tem potências no entorno, a China chegando com fome de alimentos e de espaço, né? Porque eles precisam, o mundo vai viver a diáspora chinesa, porque eles estão ficando ricos e não tem como alimentar com 67% das terras não agricultáveis. Os russos estão na Venezuela, os americanos sempre estiveram. Você não vê riscos de outra ordem no médio e longo prazo se o Brasil seguir se fragilizando tanto e se dividindo de uma forma, se dividindo mesmo, um pedaço está de um lado, outro pedaço está do outro? Eu não saberia dizer, Bob, porque o que me assombra é, vamos dizer, a falta, vamos dizer... De projeto. Bom, nunca houve um projeto para a Amazônia. Nenhum governo fez um projeto sério para a Amazônia. Porque fazer um projeto para a Amazônia significa... Ouvir a Amazônia. Ouvir a população da Amazônia, os anseios, as expectativas. O Euclides da Cunha, quando ele esteve lá em 1905, viajou de Manaus à cabeceira do rio Purus, ele ficou um ano na Amazônia. Ele conhecia muito mais a Amazônia do que a região de Canudos, onde ele passou 3 semanas. E a complexidade e a grandiosidade da região assombraram Euclides. Ele disse isso aqui, essas são as palavras dele, é um infinito que deve ser dosado, pouco a pouco, paulatinamente. Ou seja, você tem que estudar as micro-regiões. O que cada um pode dar sem tirar. Exatamente, de economia, que tipo de extrativismo. Bom, o Chico Mendes tentou fazer uma cooperativa, foi assassinado, não é? Mas o extrativismo predador nunca deu certo. Foi criminoso. Matou muita gente, muitos indígenas, muitos caboclos. Então, esses caras, esse ministro do Meio Ambiente, ele é um total ignorante. Ele não conhece nada da Amazônia. Que supõe ser a modernidade usar os coloridos dos seus óculos. Não dá para... Porque Bob, há dezenas, centenas de trabalhos de pesquisas muito sérios sobre a Amazônia, centenas. O INPE, o Museu Goeldi, Fiocruz, o Butantan, o Instituto Butantan, que está em Belterra, as universidades estaduais e federais. Há dezenas de institutos de pesquisa que estão fazendo pesquisas sobre peixes, sobre a fauna, há décadas. Até sobre merenda escolar, baseada nas frutas, enfim, na potencialidade, né, que a região tem. E tudo isso é desprezado.
Tudo isso é desprezado. E não lhe parece que esse ataque tão feroz, ele vai naturalizando as coisas, as notícias, vai todo mundo meio que... Porque a ignorância e a disfarçatez viraram categorias de pensamento para esse governo. Bom, também com o filósofo que eles elegeram para ser o guru, quer dizer, O ministro da Educação ressentido até a última gota. É um cara, vamos dizer, não apenas ressentido, mas de fato extremamente Doente, né? doente, medíocre na sua doença, né? Uhum. Quer dizer, sempre foi... Quer dizer, é um governo de medíocres. Aliás, essa é a impressão que eu tenho, que o Bolsonaro é uma espécie de imã de ressentimentos, o que não respeita a classe social, quer dizer, todo mundo que tem alguma espécie de problema parece que se cola naquilo ali, ou pelo menos muita gente que eu vejo... Sabe o que é? São as pessoas que não deram certo profissionalmente. Ou emocionalmente. Mas profissionalmente eles não deram certo. E o capitão foi o primeiro. Ele não deu certo como militar. Ele foi, na verdade, execrado. Ele foi... Sim, eu conversei muito com o general Leônidas Pires Gonçalves, pouco antes dele morrer, a respeito, inclusive, do capitão. E ele não era capitão, ele era tenente. Ele foi promovido a capitão quando ele foi exonerado das Forças Armadas. Ele era um terrorista, na verdade. Ele quis plantar bombas. Na auditora do Rio Gadu, no Rio de Janeiro, em quartéis. A matéria da Veja. A Veja é definitiva sobre isso. Uma matéria em 87. Então, ele, vamos dizer, essa frustração, ele criou um governo de frustrados. Mais de frustrados que gostam de praticar a maldade. É um exercício cotidiano da maldade. De crueldade. Eles praticam o tempo todo porque um exercício de crueldade. Liga com ressentidos e frustrados. Mas com interesses econômicos por trás disso. Que a gente nunca pode esquecer, Bob. A cada dia aparece um. Da crueldade e do interesse econômico. Inclusive desse ministro da Economia que agora mostrou o seu rosto. Agora, se há um tempo atrás falou do AI-5. Então, exatamente. Estou falando exatamente disso. Ele mostrou quem ele é. Que está no romance, né? O Ox, que é um liberal, do Pontos de Fuga, é um jovem liberal, autêntico, pelo menos, né? Ele critica a receita chilena, qual é? O ultraliberalismo com o fascismo. Com o fascismo, com a repressão. E falando em fascismo, tem uma dificuldade das pessoas usarem essa palavra, porque diz que isso está banalizado e tal. Eu chamo de fascistoide, né? Mas como definir esse conjunto de coisas? E mais, não lhe parece que qualquer ismo é uma construção que vem vindo? Quer dizer, as pessoas estão esperando o quê? Que alguém pegue na prateleira e diga, isso aqui é isso. Isso é uma construção que, para mim, está muito clara e já de há muito tempo. Tem algo, aonde isso vai dar, não sabemos, mas tem algo sendo construído. Não sei se você concorda. Não, acho que há um autoritarismo explícito, né? Há um desejo, vamos dizer, um projeto, vamos dizer, tirânico do poder, né? A evocação já recorrente do AI-5 virou... Banalizando, naturalizando. Banalizado, né? Quer dizer, essas pessoas, tanto o filho quanto o ministro da Economia e o próprio presidente, que já fez e faz loas à ditadura, ao Pinochet, aos Stroessner, aos grandes sanguinários da América do Sul, aos torturadores. Dizer, o que é isso? Como é que se define isso? É isso. Bom, você pode dar o nome que você quiser. O ismo que você quiser. O nome que quiser. Eu acho que pode ser tudo menos democrático. É isso. Menos democrático. Esse governo não é democrático, né? Agora, se alguns liberais de fachada ou economistas continuam a escrever e a apoiar o plano do Guedes, o problema é deles.
O problema deles é porque eles são esses falsos liberais. Né? Jamais seriam liberais num país Não, minimamente liberal que defende a civilizado. ditadura. Isso é uma piada. Isso é brasileiro, né? Porque é da elite brasileira. Né? Ser liberal e apoiar ou fechar os olhos à repressão e ao crime. Covarde. Ao né? crime do Estado. É extremamente covarde. E nesse momento nós não podemos não devemos nunca ser covardes e nem silenciar, Bob. É isso. Porque a pior coisa nesse momento crítico é a autocensura, é o silêncio imposto de fora. O oportunista e profundamente covarde. Sabe, é o silêncio dos equilibristas. É isso. Para encerrar, Milton, e o terceiro livro? Chega até onde? Chega até quando? O terceiro livro ele é narrado por uma mulher, por uma personagem que aparece no segundo volume, uma franco-brasileira. A Celine? Não, a Eveline. Eveline. E ela conta a história dela com um personagem cubano, mas os fantasmas do Brasil de vez em quando aparecem. Mas é uma história de amor. E amor. Vai até que década, mais ou menos? Então, até o final da década de 80. Ela está contando a sua história pessoal. Maravilha. Obrigado, querido. Agradeço, Bob. Muito obrigado.